Bora lá resolver mais uma questãozinha aqui para o canal Matemática Nina. Não. Nós vamos resolver 7 questões. Como assim, Tatarinha? Olha só! Nós vamos resolver as questões deste vestibular da UniOeste, vestibular de 2021, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. As 7 questões da matemática linda, né? O vestibular da UniOeste é um vestibular que tem uma característica aí bem específica, né? São questões objetivas. Eu não considero assim um vestibular assim fácil, então no nível médio para difícil, mas as questões são objetivas, são diretas. E antes de resolver as questões, vamos passear um pouquinho por elas, para você saber o que vai enfrentar aí nas resoluções. Então, a primeira questão exige da gente conhecimento sobre funções. Ele fala de uma função objetora, né? E ele menciona aqui uma função inversa. Então, a gente vai ter que conhecer sobre função inversa. Para uma função inversa, ela tem que ser, né, bijetora, mas na verdade ele tem que ter uma sacadinha especial aqui para resolver essa questão, senão ela não saía. Essa segunda questão aqui, a questão de número 44, a gente tem que ter conhecimento aí sobre polinômios. Aqui, se tiver uma sacadinha também, você resolve ela bem rápida. Mas assim, como eu falo especificamente sobre raízes de polinômios, eu vou aproveitar e explorar o máximo possível essa questão aí para te ajudar de alguma forma. Essa questão 45 exige da gente conhecimento sobre sequências numéricas, aqui mais especificamente sobre uma progressão geométrica. A questão 46 fala de contagem, né? A gente pode resolver essa questão aqui usando a ideia de combinação com repetição, análise combinatória, ou ainda permutação com repetição. Vou trazer as duas maneiras aí para você. Questão de geometria plana, aqui a gente vai ter que ter conhecimento aí sobre o que interfere, qual é a importância dessa reta tangenciando a circunferência. A gente vai trabalhar aí com área de triângulo, com área de setor circular, tem que ter conhecimento de geometria analítica aqui também para resolver essa questão. Olha só que bacana. Essa questão 48 aqui que traz para a gente coordenadas de alguns pontos associado à ideia de calcular área de triângulo, também usando uma função quadrática. Então, eu vou resolver ela com conhecimento de geometria plana e geometria analítica. E essa questão 49 aí que a gente vai trabalhar com a ideia de proporção. Na verdade, aqui se a gente trabalha com proporção, se tiver uma sacadinha aqui, a gente consegue resolver ela bem rapidamente também. Oca! São essas 7 questões, então assim, divirta-se. Uma brincadeira aí que nós vamos fazer com a matemática linda, uma brincadeira bem séria e espero que ajude de alguma forma. Vamos lá então? Considere uma função bijetora f que leva lá valores, né, do domínio de intervalos de a até b até os reais, contra domínio pode ser qualquer valor real, e sua inversa, que traz domínio lá reais até o contradomínio intervalo aberto ali de a até b. Suponha ainda que eu tenho aqui uma igualdade, ó, que foi informada pelo enunciado f de x mais y equivale a f de x mais f de y sobre 1 menos o produto entre f de x e f de y. Para todo x e y que pertencem ao intervalo aberto de a até b, com x mais y também pertencendo ao intervalo aberto de a até b. Se x, y e z são números reais que satisfazem a igualdade, então veja que eu tenho a função inversa lá de x igual à função inversa de y mais a função inversa de z, então é correto afirmar que x, y e z satisfazem, e nós temos algumas afirmações para a gente analisar. Um primeiro detalhe importante, para quem já conhece e quis associar, a princípio a gente lembra pelo formato, pela estrutura aqui, ó, quando a gente fala de tangente, né? Adição de 2 arcos. Ó. E alguns aluninhos queridos do meu coração falaram assim, eu tentei escapar aí pela tangente, né? E fica meio né? Mas enfim. Mas a sacada para resolver essa questão é justamente transformar isso aqui numa função composta ou fazer uma composição de funções usando a seguinte ideia. Se eu pego uma função qualquer, uma função inversa qualquer, uma função inversa em torno ali em relação a x, né? Então nós temos uma variável x. E nós fazemos uma composição dessa função inversa com a função, né? Então eu pego uma função de uma função inversa em relação a x, o resultado vai ser essa variável x. Essa era a sacadinha, porque daí o que acontece? Eu vou julgar essa informação justamente nessa igualdade, ó. Quando nós temos uma equação, eu posso manipular a equação de uma maneira que o que eu faço no primeiro membro da igualdade, eu também faço no segundo membro da igualdade.
A partir do momento que eu jogar uma função f por meio de uma composição no primeiro membro da igualdade, já vai surgir essa igualdade x aqui, ó. E aí, no segundo membro da igualdade, eu vou brincar com este cara aqui, ó. Na nossa função, na nossa equaçãozinha original ali, né, que foi fornecida no enunciado, ó, eu vou aplicar essa sacadinha aqui. A função, fazer uma composição da função com a sua inversa de x vai dar o próprio x. Beleza. E aí eu vou jogar uma função, então, ó, por meio de uma composição nos dois lados da igualdade. Dá uma olhada nesse destaque aqui que eu fiz para você. Ó. Joguei uma função no lado, se eu posso fazer o que eu quiser no lado esquerdo e o que eu faço no lado direito. Eu posso fazer o que eu quiser no primeiro membro da igualdade, desde que eu faça no lado direito. E veja que no primeiro membro aqui da igualdade, eu tenho exatamente isso aqui que está destacado para você, que vai dar x. Ó. E aí eu vou ter, então, x igual a composição, né, de uma função com a adição, né, das duas inversas aqui, ó, né, função inversa de y mais a função inversa de z. Tatarim, mas se você olhar para as alternativas, eu deixei as alternativas ali de propósito, né, lembrando que as alternativas são nossas amiguinhas, nossas aliadas, dá uma piscadinha, manda um beijinho, tem que rolar um clima entre nós e elas, porque as alternativas vão te dar uma ideia do como você tem que conduzir, né, a resolução dessa questão. Então, tem que fazer também, sumir, né, essas funções ali no lado direito da igualdade, no segundo membro da igualdade, já que no primeiro membro da igualdade, no lado esquerdo, já consegui resolver isso. E a informação que eu vou utilizar é justamente que também tem lá no comando da questão. E aí eu quero que se coloque no seu coração um alerta importante, quando ele fala assim, ó, f de x mais y, ó, quem é que está fazendo o papel do x? Ó? Esse cara aqui, ó. Eu vejo que vai ficar ó, f de x, então vai ficar f dessa função inversa aqui de y, e no denominador também vai aparecer um f de x. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar isso para você. Ó. Olha aqui, ó. Então eu vou fazer a substituição, ó, aparecer um f de x, ó. Quem está fazendo o papel de x? Essa função inversa de y, e aqui no denominador também, ó. Do mesmo jeito que vai surgir na nossa vida um y, né, que está adicionando a x, ó. Quem que está fazendo o papel do y? Esse cara aqui, ó, a função inversa de z. Eu vejo que aparece aqui um f de y somando no numerador e multiplicando aqui no denominador ao f de x. Ó. Eu vejo que o f de y, quem que está fazendo o papel dele? Ó? A função inversa de z, que apareceu, né, no numerador, e multiplicando aqui no denominador também. E aí a gente vai usar a mesma ideia que nós fizemos na brincadeira séria aqui nesse primeiro destaque, ó, quando eu tenho a composição de uma função com a sua inversa, o resultado vai ser a variável em questão no destaque. Eu vejo que nesta parte amarela aqui, ó, vai ficar para a gente só o y, porque eu tenho uma função, eu tenho uma composição da função com a sua inversa. Quer ver? Deixa eu pegar aqui as cores para te marcar. Vou deixar marcado para você. Ó. E a mesma coisa eu vou fazer com o y. Veja que então aqui, ó, quem está fazendo o papel do y, a função inversa de z, ficou só o próprio z, tanto no numerador quanto no denominador. E quem estava fazendo o papel do x aqui, ó, nessa igualdade, era a função inversa de y, que veja que ficou só o y. Tá? Então veja que eu usei justamente essa ideia aqui. Quando eu tenho a composição de uma função com sua inversa, o que sobra é só a letrinha aí, né? Então sobrou só o y na primeira, só o z na segunda, tanto numerador quanto denominador. Fora isso, o que nós vamos brincar e brincar sério agora? Nós vamos terminar. E aí que eu falo para você, né? Sempre olhando para as alternativas. Veja que como nós não temos nada no denominador, eu vou pegar esse denominador aqui e vou passar. Vou jogar lá para o outro lado e ele vai ser jogado multiplicando. Então vai ficar um x vezes 1 menos yz igual a y mais z. Aqui nós podemos, no primeiro membro da igualdade, né, brincar lá, uma brincadeira séria com a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho, x vezes 1 que vai dar x, e x vezes menos y que vai dar menos xy. Vamos escrever isso, quer ver como que fica? Então, x vezes 1 que vai dar x, e x vezes menos y menos x, yz. X vezes menos yz, né? Vai ficar x, yz. E no outro lado da igualdade eu tenho um y mais z. Então, paquerando as alternativas, eu já estou sacando que vai ser algo parecido com essa letra C, ó. Então, veja que eu vou deixar o x, y e z positivo, ou seja, eu vou jogar ele lá para o segundo lado da igualdade, o segundo membro da igualdade, esse y mais z eu vou jogar para o lado esquerdo, então ele vai ficar assim, ó,
Vem para cá o y, troca o sinal. Vem para cá o z, troca o sinal. Vai para lá menos xyz também troca o sinal, que é exatamente o que nós temos na alternativa letra C. Então veja que nós tínhamos que ter aquela sacadinha ali fundamental e depois, né, também enxergar coisas nessa questão aqui, que eu, de novo, reforço para você, não considero ela assim nada fácil, beleza? Então, a questão, seja A pertencente a Z, um número inteiro, com A diferente de zero, e considere o polinômio px igual a x ao cubo mais a menos 1 menos a ao quadrado, que está multiplicando x ao quadrado mais x mais a, é correto afirmar que... Veja que ele faz algumas afirmações aqui, ó, e as afirmações que ele faz, ele está falando sobre raízes, ou seja, nós temos que ter conhecimento aí sobre raízes de polinômios. Antes de a gente discutir alternativas, você vai ver que com um detalhe importante aqui já vamos conseguir resolver essa questão aí razoavelmente difícil de uma maneira muito rápida. Uma dica que eu sempre dou aos meus aluninhos queridos do coração é: se você precisar descobrir raízes, um teste bacana ou dois testes bacanas aqui que eu vou falar para você sempre verifica se 1 é raiz e menos 1 é raiz. Beleza. Beleza, maravilha. E aqui, se você olhar, por exemplo, né, que seria uma estratégia de a gente tentar resolver olhando para o termo independente, que é A, e o coeficiente dominante, também que é A, se você dividir A por A, vai dar 1. Na verdade, a gente tinha que pensar, né, todos os divisores de A, além de todos os divisores da razão A por A. Mas assim, faça sempre o teste. Será que 1 é raiz? Será que menos 1 é raiz? Geralmente, na grande parte das questões em que envolvem polinômios, vai dar boa, tá? Na grande parte, ok? E neste caso aqui, ó, se você fizer x igual a 1, você vai verificar que não é raiz, mas x igual a menos 1 é raiz. Lembrando que para ser raiz, ao atribuir um valor numérico, no caso aqui no lugar de x, né, você vai ter como resultado zero. Nós estamos falando de raiz ou raízes reais, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar no lugar do x o menos 1, então veja que onde tem x aqui, ó, eu coloquei menos 1, que eu destaquei de vermelho para você, ó. Onde tem x, ó, eu coloquei menos 1. E veja que aqui nesta brincadeirinha aqui, ó, no colchete, eu vou ter menos 1 ao quadrado, que é 1, mais com menos 1, e 1 menos 1, 0. Ou seja, toda essa parcela aqui se cancela. Isso aqui vai ser cancelado. Logo, eu vou ter menos 1 ao cubo, que é menos 1 vezes a menos a, mais este a aqui, ó, e zerou. Ou seja, nós descobrimos que menos 1 é raiz. Eu vou até deixar anotada essa informação aqui, ó, porque a gente vai usar isso a nosso favor. Menos 1 é raiz real. Tá. E aí eu vou falar para você que, teoricamente, eu mataria essa questão já com essa informação. Por quê? Primeiro, olha para a letra A, alternativa A. Quando nós falamos de raízes reais, tá? Aliás, quando nós falamos de raízes de um polinômio, nós podemos ter raízes reais ou não, né? Eu chamo de raízes complexas, né? Mas vamos pensar assim, raízes reais ou não. Só que quando nós temos raiz um número complexo, ela nunca está sozinha, ela nunca é sozinha. Sempre o seu conjugado também é. Então, só para relembrar aqui, eu nem quero entrar nesse mérito aí, né? Para a gente ser mais objetivo possível nessa questão. Quando eu tenho aqui, por exemplo, uma raiz complexa representada pelo número da sua forma algébrica por A mais BI, ó, sempre ela vai ter como o conjugado dela, que seria A menos BI, uma outra raiz. Então, raízes complexas ou raízes não reais sempre estão aos pares. As raízes reais nunca estão sozinhas na brincadeira, né, quando a gente fala de raízes de polinômios. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós não temos como ter... Não temos a possibilidade de ter apenas duas raízes reais, porque a quantidade de raízes de um polinômio é determinada pelo seu grau, e aqui nós temos um polinômio de grau 3. Ou seja, nós temos 3 raízes que podem ser reais ou não. Só que se eu tenho raízes não reais, e elas sempre estão aos pares, como é que eu vou ter apenas duas raízes reais? Né? E a outra seria uma não real, ou seja, uma raiz complexa nesse caso. Não tem como ter apenas uma. Então, quando nós temos um polinômio de grau 3, com certeza, ou as 3 raízes vão ser reais, ou uma apenas é real e as outras duas complexas. Tá? Então, não teria como acontecer isso. A letra A a gente já descarta. Na letra B está falando assim, possui 3 raízes reais todas em função de A. Não, a gente já viu que uma menos 1 é uma raiz. Então, não dependemos de A. Menos 1 sempre vai ser uma raiz. Tá? Na letra C está dizendo que A ao quadrado e A ao cubo são as 3 raízes de P de x. Não teria como saber neste momento. Mas na letra D está falando assim, ó, P de x possui uma raiz que não depende de A. Pronto, tem o menos 1.
E aí na letra E está falando que as três raízes de P de X são sempre distintas, independente do valor de A. Olha só, se por acaso a letra E estiver certa, nós teremos duas respostas corretas, então essa questão teria que ser anulada. Então, nessa condição, eu já responderia a letra D como alternativa correta. Mas é claro que a gente vai explorar o máximo possível essa questão. E aí você vai me dizer também se você concorda ou não, né? E aí eu mostro para você por que as outras ali, a letra C, a letra E principalmente, né? Que está incorreta. Então vamos supor assim, se eu sei que menos 1 é raiz, eu consigo reduzir o grau desse polinômio de grau 3 para grau 2, e aí eu consigo trabalhar, eu vou mostrar para você que eu vou conseguir descobrir qual seria a outra raiz, e se eu tenho a segunda raiz, eu consigo reduzir de grau 2 para grau 1, e eu tenho uma terceira raiz. E aí eu mostro para você por que a letra E também está incorreta, ok? Para isso, eu vou usar o dispositivo prático de Brillo-Ruffini. Quando a gente tem uma das raízes, eu posso usar o dispositivo prático de Brillo-Ruffini para reduzir para grau 2. Para você que prefere o método chave, se menos 1 é raiz, você pode dividir esse polinômio de grau 3 por um polinômio do tipo x mais 1. Tá? Faça dessa forma aí, mas eu acho que o Brillo-Ruffini é mais prático. Por isso, o nome do dispositivo prático de Brillo-Ruffini. Vamos lá. Qual que é a ideia, né? Vamos colocar aqui uma representação aí por meio de linhas ou tabelinhas ou diagramas, e aí eu coloco o menos 1 que é a raiz, e eu coloco os coeficientes de x ao cubo, x ao quadrado e x. Lembrando que esse a menos 1 menos a ao quadrado é coeficiente tanto de x ao quadrado quanto de x. Então veja que eu coloquei o coeficiente a do x ao cubo, a menos 1 menos a ao quadrado como coeficiente de x ao quadrado, a menos 1 menos a ao quadrado como coeficiente de x ao quadrado, termo independente. Eu tenho o costume de separar o termo independente, porque eu sei que com o dispositivo prático de Brillo-Ruffini, o que ficar embaixo aqui, ó, desse termo independente vai ser o resto da divisão. E como menos 1 é raiz, o resto é zero. Então eu já sei ali que o resto vai ter que dar zero, se não der zero alguma coisa eu errei. O que diz o dispositivo prático, né? Eu vou pegar esse primeiro coeficiente aqui, baixar, jogar aqui para baixo. E aí lembra que os valores que vão surgindo aqui ó, abaixo dessa linha, eu vou multiplicar pela raiz e somar com a próxima coluna. Então, por exemplo, A vezes menos 1 vai dar menos A. Então, eu vou somar com a próxima coluna aqui, ó, menos A, eu vou somar com essa segunda coluna aqui. Veja que menos A com mais A cancela. Quem é que sobra para a gente? Ó? O menos 1 menos A ao quadrado, que eu vou multiplicar pela raiz, menos 1, e somar com a próxima coluna. Multiplicar por menos 1 é a mesma coisa que trocar o sinal, né? Então, ele vai ficar mais 1 mais a ao quadrado. Ao somar com a próxima coluna, ó, mais 1 mais a ao quadrado. Veja que vai cancelar mais 1 com menos 1, mais a ao quadrado com menos a ao quadrado, vai sobrar somente o a para a gente. Vou colocar aqui para você. E aí, se eu multiplico a com menos 1, vai dar menos a. Com mais a, zerou, lembra que tinha que zerar mesmo. Esses caras aqui ó, são os coeficientes de um polinômio de grau 2. Então, eu estou reduzindo um polinômio de grau 3 para um polinômio de grau 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, um polinômio 2, eu vou chamar. P2x vai ser o quê? Então, ax ao quadrado, mais, aí eu coloco aqui, ó, menos 1 menos a ao quadrado, x mais a. E aqui eu quero que você enxergue que A é uma raiz. Como assim, Tatarim? A é uma raiz. Se no lugar desse x aqui, ó, você colocar um A, você vai ver que nós vamos zerar esse polinômio. E quando zera, nós estamos falando de uma raiz real. Vou escrever isso aqui para você, ó, já faço os outros destaques. Então, vou ter aqui um P2 quando x é igual a A, eu vou ter aqui A vezes A ao quadrado mais menos 1 menos A ao quadrado vezes A mais A. Então, veja que onde tinha x ali, ó, eu coloquei um A. Um A. Um A. Um A. Olha só que maravilha, como a matemática é linda, maravilhosa. Tá, eu trabalho mesmo essa questão aqui, né? Então, eu tenho aqui um P2, ó, de A vai ser igual a vezes A ao quadrado, que é A ao cubo. Aqui veja que eu vou ter ó, menos 1 vezes A, que vai dar menos A ao quadrado vezes A, menos A ao cubo, mais o A. Veja que eu cancelo A ao cubo com menos A ao cubo, menos A com mais A, deu zero. Estou mostrando para você justamente que A é a raiz desse polinômio de grau 2.
Então, como A é raiz, ó, pelo novo dispositivo prático agora de Brio-Ruffini, vou colocar A como raiz, ó, e veja que eu trouxe justamente esses coeficientes anteriores aqui, ó. A, que é o coeficiente do x ao quadrado agora, menos 1 menos A, que é o coeficiente do x, e o termo independente A, né? Lembrando que eu faço essa separação aqui justamente porque eu sei, né, que ao descobrir a próxima raiz agora, que no caso aqui a gente já sabe que é A, este cara aqui embaixo deste termo independente A vai ser igual a zero. Então, de novo, dispositivo prático, vamos baixar o primeiro coeficiente numérico aqui, ó. Então eu vou ter o A vezes A é um A ao quadrado, que vai somar aqui, ó, com a próxima coluna, vai cancelar A ao quadrado com menos A ao quadrado, fica só o menos 1. Menos 1 vezes A é menos A. Ao somar com mais A, vai dar o zero ali, que a gente já sabia, que já desconfiava, ficou estranho aquele menos A ali. Deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui, ó. E aí eu descobri os coeficientes, ó, do polinômio de grau 1. Né? Aqui é o coeficiente de x e o termo independente. Então, eu vou ter um polinômio 3 aqui, que eu vou chamar, que está em função de x, da seguinte forma. A vezes x menos 1. E para eu descobrir essa raiz, o que eu faço? Eu igualo a zero. Né? Para descobrir a raiz, eu igualo a zero. Então, para eu saber qual é a terceira raiz, eu vou fazer isso aqui, ó, ax menos 1 igual a zero. Aí você vai ter um ax igual a 1. E aí, por fim, eu tenho que x é igual a 1 sobre a. Então, aqui, as raízes, quando a gente fala assim de raízes deste polinômio que a gente acabou de brincar nessa questão, nós temos ali como raízes o menos 1, nós temos o a, que a gente acabou de descobrir aqui, e o inverso desse valor a. Essas vão ser as nossas três raízes, né? Então veja que ele fala aqui na letra A que elas sempre são distintas independente do valor de A. Não, né? Elas dependem, né? A nossa segunda e a terceira raiz, ela depende do valor de A ali, né? Conforme eu falo, o valor de A, elas poderiam ser iguais também. Beleza? Então a gente estendeu um pouquinho aí, porque na minha opinião, na verdade, verdadeira, a gente já poderia parar ali quando eu deduzi ali que a menos 1 era a raiz aí desse polinômio, né? A não ser que nós tivéssemos duas alternativas corretas e a questão seria anulada. Então, beleza? Então, aqui eu vou resolver ela de duas maneiras diferentes aí com você. É uma coisa que eu sempre falo quando estou em sala de aula, né? Se você que vai fazer vestibular, aí você que vai fazer alguma prova, não um Enem, enfim, qualquer concurso que se faça, quanto mais recursos a gente tiver, melhor. Então, às vezes, utilizando uma parte assim de raciocínio lógico, matemática, coisa te ajuda bem. Outras usando o formalismo matemático também, né? Se você ainda ouve fórmula, mais ainda. Então, assim, nem importa, né, se você acha melhor esse primeiro jeito, segundo jeito, mas assim, que você saiba, né, resolver esse tipo de questão. Depois lá no final você vai me dizer qual que você acha melhor. Olha só o que diz a questão. Em uma cidade, durante o período de 7 dias consecutivos, o número de novos casos registrados de pessoas infectadas por um determinado vírus apresentou a característica de ser exatamente o dobro do dia anterior. Sabendo que o número total de casos registrados nesse período foi de 381, assinale a alternativa correta quanto ao período em questão. Então, antes de começar a atacar as alternativas, o que eu quero conversar com você? Nós temos uma informação extremamente importante aqui, ó, que fala assim, ó, na terceira linha aqui, ó, determinado vírus apresentou a característica de ser exatamente o dobro do dia anterior. Então, aqui para a quarta linha, quando finaliza, ó, isso aqui nos dá um recurso para a gente conseguir atacar esse tipo de questão. Mas como assim, Tatarim? Então, vamos supor que o número de infectados ali no primeiro dia que a gente conhece, a gente chama de X. Ok? Então, no primeiro dia nós vamos ter X pessoas infectadas. Se o número de pessoas infectadas tem a seguinte característica, ser o dobro do dia anterior, concorda comigo que no dia seguinte nós vamos ter o dobro disso. Ou seja, se eu chamei de X a quantidade de pessoas infectadas no primeiro dia, no segundo dia nós vamos ter o dobro disso, 2x. No terceiro dia é o dobro em relação ao dia anterior, então o dobro de 2x, 4x, e assim por diante. Ó. No quarto dia, 8x, no quinto dia, 16x, no sexto dia, 32x,
e no sétimo dia 64x. E eu vou parar por aqui. Por que, Tatarinho, você vai parar por aqui? Ele fala que são 7 dias consecutivos para dar um total de 381 casos registrados. E essa sequência numérica aqui, do jeito que nós temos, é uma progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica mesmo? É uma sequência numérica em que cada termo em relação anterior vai ter um certo quociente, e esse quociente é constante. E na letra A ele fala justamente de ser uma progressão aritmética. Não, uma progressão aritmética, a diferença de um termo em relação ao anterior é constante. Então, se ele falasse que aumentava de 2 em 2, a gente poderia dizer que era uma progressão aritmética. Como ele está falando que é o dobro, né, em relação ao dia anterior, nós estamos multiplicando por 2 para chegar no termo seguinte. Então, nós temos sim uma progressão geométrica. Já eliminávamos esta letra A da nossa vida aí, beleza? Então, como nós podemos fazer aqui? Informalmente, eu posso somar esses termos aqui do jeito que está aqui, ó. Eu posso, então, pegar lá, por exemplo, o x, adicionar ao 2x, adicionar ao 4x, adicionar ao 8x, adicionar com 16x, adicionar com 32x, adicionar com 64x. Porque eu sei que isso vai ter que dar quanto? Isso vai ter que dar 381. Aí você brinca lá, ó, x mais 2x, 3x, mais 4x, 7x, mais 8x, 15x, mais 16x, 31x, mais 32,63x, mais 64, 127x. Então, nós vamos ter que 127x equivale a 381. Vamos isolar o tal do x? Nós vamos ter que x é igual a 381 dividido por 127. Ou seja, nós vamos descobrir que esse x equivale a 3. Então veja que ele fala assim que não é possível determinar o primeiro termo dessa sequência. Acabamos de determinar, o primeiro termo é igual a 6. Igual a 3. Tatarim. E aí, se eu quisesse escrever, então, esses termos, veja que ele sempre vai dobrar. Então, nós temos uma progressão geométrica. Então, eu vou fazer aqui embaixo, que eu quero fazer mais alguns cálculos com você. Vou deixar ali o espaço para eu utilizar. Então, nós temos uma progressão geométrica em que o primeiro termo é igual a 3, e depois sempre vai dobrar. 3, primeiro dia. 2 vezes 3, né? Dobrou. 6 no segundo dia. Deixa eu só arrumar aqui. 6 no segundo dia. Aí vai dobrar em relação ao anterior, ou quadruplicar em relação ao primeiro. 12. Depois vai ser 24. Depois vai ser 48, depois vai ser 96, depois vai ser 198. Então, eu tenho aí a cada dia o número de casos registrados. E aí agora nós temos que decidir, né? Se a alternativa correta é a letra C, a letra D ou a letra E. Na letra C fala assim, o número de casos de um certo dia é sempre maior que a soma dos casos dos dias anterior a ele. E a nossa letra C vai ser a alternativa correta, porque a soma de um caso de um certo dia é sempre maior que a soma dos casos de todos os dias anteriores a ele. Por exemplo, se eu começar aqui pelo sétimo dia, nós temos 198 casos, tira 198 do 381. Se você tirar 198 do 381, isso aqui vai dar 183, que são exatamente a soma dos casos dos dias anteriores. Ah, Tatarém, mas e o sexto dia? 96. 96 vai ser maior que a soma dos casos dos dias anteriores. 48 mais 24 vai dar 72, mais 12, 84, mais 6, 90, mais 3, 93. Ah, Tatarina, então se eu pegar o quinto dia também, sim, 48 casos. Soma os 4 dias anteriores, 24 com 12, 36, com 6, 42 e... Não, 24 com 12, 36, com 6, 42, com 3, 45. No quarto dia, que tem 24 casos, vai ser maior que se eu somar os 3 dias anteriores, os casos dos 3 dias anteriores, a 12, com 6 é 18, com 3 é 21. No terceiro dia, que tem 12, vai ser maior que 9, a 3 mais 6, 9. No segundo dia, 6 é maior que 3 do dia anterior.
Então, por isso que a letra C está incorreta. E para nós nos certificarmos, por que a letra D está incorreta? A soma dos casos dos 3 últimos dias é 335. Na verdade, o que a gente pode fazer, né? Talvez fosse mais fácil a gente somar o número de casos dos 4 primeiros dias, né? Aí eu vou ter, tirando do total, a soma dos outros 3. Então, se eu somar lá, ó, primeiro dia, nós temos 3 casos, mais o segundo dia, 6 casos, mais o 12 dias, mais o 12 casos do terceiro dia, mais o 24 ali do quarto dia, isso aqui vai dar 45. E aí, se você fizer 381 menos 45, isso aqui vai dar 336. 336 casos. Ele está falando que a soma dos casos dos 3 últimos dias é 335. Não, é 336. E na letra E, ele está falando para a gente assim: o produto do número de casos do segundo pelo terceiro dia é diferente da soma do número de casos do quarto com o quinto dia. Então, se eu pegar aqui, ó, o segundo com o terceiro dia, eu vou ter aqui 6 vezes 12. 6 vezes 12, que vai dar 72. E aí, se a gente pegar aqui, ó, soma do número de casos do quarto com o quinto dia, o quarto dia nós temos 24 e no quinto dia nós temos 48. 24 mais 48 também vai dar 72. Ele está falando que são diferentes, não, né? Eles são iguais. São iguais. E aí, só confirmando para você o porquê da alternativa correta, a letra C. Beleza? Então, eu fiz aqui com você para você com formalismo matemático. Antes de sair, não esquece de curtir o vídeo, mas eu quero mostrar para você também como é que a gente podia usar um formalismo matemático aqui. Tem uma formulazinha ali que a gente podia usar a nosso favor. Quer ver? Dá uma olhadinha. Preservei as minhas observações aqui porque nós vamos utilizá-las. E quando ele fala assim, quando a gente descobriu que era uma PG, então o total de casos registrados nada mais é do que a soma de 7 termos de uma PG. Nós temos uma formulazinha da soma de n termos de uma PG que é assim, ó, Sn é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Ok? Então, beleza. Então, o que acontece? Como eu estou falando da soma de 7 termos, meu n é 7. O meu primeiro termo eu posso deixar como A1 mesmo, porque eu vou descobrir. Minha razão vai ser 2, porque ele fala assim que a característica deste vírus é infectar a quantidade de pessoas equivalente ao dobro do dia anterior. Então, nós vamos ter o dobro de casos do dia anterior. Então, isso quer dizer que a nossa razão é igual a 2. 2 elevado a 7 menos 1. E aqui no denominador, então eu vou ter um 2 menos 1. Só que esta soma dos 7 termos equivale a 381. Então, eu vou ter A1 vezes 2 elevado a sétima potência, que é 128, menos 1. E aqui no denominador eu tenho 2 menos 1, que é 1. Que é uma alegria, né? Porque dividir por 1 vai continuar com o mesmo resultado. Então, veja que eu vou ter aqui, ó, 381 é igual a A1 vezes 127. E o 127 que está multiplicando passa dividindo. Então, meu A1 vai ser 381 dividido por 127. Meu A1 é igual a 3, que no caso, na maneira informal que eu resolvi, eu chamei de X. E aí, de resto, né, era trabalhar como a gente fez anteriormente. Então, o número de soluções distintas para a equação x mais y mais z mais w igual a 7, em que as variáveis são números inteiros e não negativos, é. Essa questão aqui,
às vezes causa umas discussões bem bacanas assim, na noção de combinação com repetição. Eu vou fazer um enunciado aqui um pouquinho mais formal com você, quer ver? Ó? Imagine que nós temos uma adição, né, de alguns elementos aqui, algumas variáveis, e eu generalizei fazendo assim, ó, x1 mais x2 mais x3 até uma certa quantidade, eu chamei aqui de uma enésima variável xn igual a p. Quando acontece isso, nós estamos falando assim de combinação com repetição, e para a gente resolver, a gente faz isso aqui, ó, np, de uma forma que vai ficar n mais p menos 1, fatorial, sobre p fatorial vezes n menos 1, também fatorial, tá? Mas eu quero falar com você assim, por que isso aqui é uma combinação? E depois por que isso aqui é uma combinação com repetição? Quer ver? Olha só, vamos voltar aqui para a questão. Ó. Tenho x mais y mais e mais w igual a 7. Quantas soluções distintas para uma coisa importante, tá? A gente está falando de números inteiros e não negativos, ok? Então, vamos pensar assim nas seguintes situações. Vamos criar dois exemplos aqui para a gente discutir. Neste primeiro exemplo que eu vou criar, eu quero te passar a ideia do porquê de ser combinação. Então, vamos supor assim, ó, que eu pegue no lugar do x, ó, coloque um 0, no lugar do y eu coloque 1, no lugar do z eu coloque 2, e no lugar do w eu coloco um 4. Veja que se eu fizer lá 1 mais 2 mais 4, isso aqui vai dar 7. Só que assim, do mesmo jeito que eu tenho 0 mais 1 mais 2 mais 4, eu posso fazer 4 mais 1 mais 2 mais 0. Então, quando a gente fala de uma adição, esta ordem dos elementos, das parcelas, não vai alterar o resultado. Então, como eu posso colocar esses elementos em qualquer ordem que vai manter o resultado, nós estamos falando de uma combinação. Beleza. Agora, olha só o segundo exemplo aqui que eu quero brincar com você. Uma brincadeira séria. Ó. 0 para x, 0 para y, 1 para z, e 6 para o W. Isso aqui também vai dar 7. Só que agora, além de eu poder alternar as ordens, alterar a ordem desses elementos aí, vejo que eu tenho dois elementos ali iguais a 0. Como eu posso alterar a ordem desses elementos? E nós temos dois elementos iguais, combinação com repetição. E aí eu vou mostrar para você como é que funciona isso na fórmula. Se você nunca viu isso, pode estar achando um pouco estranho, mas acredite em mim, em todas as questões que cobrar esse tipo de situação é um padrãozinho para números inteiros não negativos, beleza? Que é o que é mais comum aí nos vestibulares, às vezes até numa situação um pouco mais específica aí, um pouquinho diferenciada aí em alguma outra situação. Então veja, substituindo então na formulazinha, combinação com repetição, quem que é o n? N são as variáveis, então são 4 elementos, ó, x, y, z e w, então veja que eu coloquei 4 no lugar do n, e 7 é o nosso resultado, é sempre isso. N é a quantidade de variáveis, ou quantidade de elementos, e o P é o resultado desejado, substituindo na fórmula n mais P menos 1, então 4 mais 7 menos 1, fatorial. No denominador, P fatorial, que é o 7, e n menos 1, então 7 fatorial, vezes 4 menos 1 fatorial. De resto, é brincar com fatorial. 4 mais 7 é 11, menos 1, 10 fatorial no numerador. No denominador fica 4 menos 1, 3 fatorial. Como é que a gente trabalha aí? Técnicas, né, para cancelamento, para simplificação de fatorial. Vou desenvolver o 10 fatorial até chegar no 7 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, que eu parei justamente para cancelar com o fatorial de baixo. 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. E aqui eu consigo fazer algumas simplificações, né? Eu sempre faço simplificações antes de fazer multiplicações. Então aqui, por exemplo, eu consigo dividir 9 por 3, que vai dar 3. Eu consigo também dividir o 8 com o 2 para dar 4. Vejo que no denominador nós ficamos apenas com 1, né? Que vai ser o elemento neutro aqui nessa divisão. No numerador ali nós temos 10 vezes 3 vezes 4, 120, que é a nossa resposta alternativa correta, letra B. Sempre assim, quando nós temos números inteiros e não negativos. A dica que eu queria te passar, que eu acho que é um pouco mais rápido, para você não ficar associando com esses formalismos matemáticos aí, é você enxergar permutação com repetição. Desde que você siga o seguinte critério. Você vai lá para o resultado, que no caso aqui é 7, você sempre olha para o resultado, e você olha para o sinal gráfico ali, a adição. Então veja que nós temos 7, que é o nosso resultado, e nós temos 3 sinais de adição. Então, se você considerar que nós temos 7 mais esses 3 sinais de adição, nós vamos ter 10 elementos.
E desses 10 elementos eu vou considerar como repetição os 7, que é o resultado, e os sinais de adição. Então isso sempre vai dar certo. E aqui você desenvolve lá com a ideia de permutação também com repetição. Fica 10 fatorial no numerador, 7 fatorial vezes 3 fatorial no denominador. Veja que já chegou aqui direto, ó. Aí você não precisa, né, decorar uma formulazinha a mais, caso você não conheça. Desde que você lembra que está pegando o resultado, mais a quantidade de sinais gráficos, no caso aqui 3 sinais de adição, 7 mais 3, 10, e considerar cada um desses valores que nós usamos para fazer adição, né, como as repetições. De resto é desenvolver, como a gente já conhece também, como a gente acabou de fazer, para chegar no mesmo resultado 120. Então fala aí para mim qual é o método que você achou melhor, trabalhar com combinação com repetição, ou com permutação com repetição. Na figura, a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 2y mais 6 igual a 0 tem centro no ponto C. Dado o ponto de coordenadas A igual a 5 e 3, pertencente à reta T, que é tangente à circunferência no ponto T, a área da região achurada representada na figura é igual a... Tchan, 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 tchan. Na verdade, eu quero que você enxergue que, primeira coisa, que essa área da região achurada nós vamos calcular fazendo a área deste triângulo aí, ó, e deste triângulo nós vamos tirar dele a área de um setor circular. Então eu tenho que conhecer como calcular a área de um triângulo e como que calcula a área de um setor circular para a gente tirar desta área do triângulo a área do setor circular, ó, e veja que vai ficar exatamente ali a área achurada que ele pediu para a gente. Então, como é que nós vamos fazer isso, né? Para calcular a área do triângulo, nós vamos enxergar aqui esse triângulo aí, ó. ACT é um triângulo retângulo em T. Então, vamos escrever isso, ó. O triângulo ACT é retângulo. Ele é retângulo exatamente naquele ponto T. Como é que você sabe, Tatarim, que o triângulo é retângulo aqui, ó, neste ponto T? Porque ele está falando que esse ponto A, ó, pertence, que tem coordenadas 5 e 3, inclusive já vou colocar aqui, ó, pertence ao ponto, a reta T, que é tangente à circunferência nesse ponto T. Nós temos uma propriedade muito rica, que quando a gente fala de uma reta que está tangenciando a circunferência, neste ponto de tangenciamento ela forma um ângulo de 90 graus com um raio. E CT é exatamente o raio desta circunferência mencionada aí no texto, beleza? Então, por isso que eu sei que ele é um triângulo retângulo. Logo, para calcular esta área ali, basta a gente utilizar a formulazinha bem tradicional lá, base vezes altura sobre 2. Por quê? Porque os catetos vão ser base e vão ser altura. Lembrando que quando nós temos um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, o ângulo reto, é a hipotenusa. Então, esse segmento CA-AC é a hipotenusa, logo CT é um cateto e AT é outro cateto. E eu vou conseguir trabalhar com o cálculo ali para descobrir qual que é a medida da base da altura, justamente ao trabalhar com as coordenadas desse ponto C. E como é que eu vou descobrir quais são as coordenadas desse ponto C, que é o centro da circunferência, que foi fornecida uma equação aqui, ó, na sua forma geral. A gente fala em geometria analítica e nós temos uma equação na forma geral. Para eu descobrir as coordenadas do centro da circunferência, basta eu olhar quem é que está multiplicando x e quem é que está multiplicando y. Então, se você observar bem aqui, ó, eu quero dar uma destacada para você. Quem é que está multiplicando o x aqui, ó, na equação na forma geral? É claro que eu estou olhando ali, eu já sei que x ao quadrado e y ao quadrado ambos têm coeficientes iguais a 1. E aí você pode fazer isso. Então você vai pegar quem está multiplicando o x aqui, ó, que é o menos 6. Você vai trocar o sinal dele, ou seja, vai ficar positivo, e você vai pegar a metade dele, você vai dividir por 2. Então, menos 6, troca o sinal, vai ficar mais 6, divide por 2, 6 divididos por 2 é 3. Então, eu sei que a coordenada x do centro da circunferência aí, ó, é igual a 3. Eu vou colocar aqui para você já, x é igual a 3. E aí, se você fizer a mesma coisa agora para o y, quem é que está multiplicando o y nessa equação na forma geral? É o menos 2. Aí, se você pegar esse menos 2 e trocar o sinal, assim como eu fiz lá no x, ou seja, vai ficar positivo 2, e fizer a metade dele, ou seja, dividir por 2, eu tenho a coordenada de y do centro da circunferência. Então, esse menos 2, aí troquei o sinal, vai ficar mais 2. 2 dividido por 2
vai dar 1, coordenada y do centro da circunferência. Isso sempre vai dar certo, desde que o coeficiente aqui de x ao quadrado e y ao quadrado seja igual a 1. Ah, Tatarinha, se não fosse, é só forçar a aparecer. Se aqui fosse um 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado, é só dividir por 2 toda a equação e você faz o mesmo procedimento, então sempre vai dar certo. Consequentemente, eu sei as coordenadas do ponto T, porque aqui, ó, nós temos, pensa como se fosse o sistema cartesiano ortogonal, né? Nós temos aqui, então, um ponto C paralelo ao eixo X, lá no sistema cartesiano ortogonal, e veja que a coordenada X aqui é igual a 3, e a coordenada Y é igual a 1, então ele vai ter a mesma altura lá no eixo Y, né? Ou seja, aqui o Y vai ser igual a 1. E o valor de x eu vou obter justamente pelo mesmo valor de x aqui da coordenada A, que é paralelo ao eixo vertical, paralelo ao eixo y, então o x aqui vai ser igual a 5. Eu vejo que eu já consigo trabalhar com a base, porque a base é justamente essa distância entre as coordenadas de x aqui, ó, entre C e T. Eu vejo que a diferença entre as coordenadas de x vai ser a diferença entre 5 e 3. Então a base aqui, ó, ele vai ficar ali justamente a diferença entre as coordenadas de x, 5 menos 3, enquanto que a altura vai ficar justamente a diferença entre as coordenadas de y, que aqui no caso são 3 e 1. E olha só que curiosidade bacana, que curiosidade bacana, que curiosidade bacana. A base aqui vai ficar 5 menos 3, que é 2, e a altura vai ficar 3 menos 1 também, que é 2. Então eu sei que a medida aqui, ó, TA vale 2, enquanto a medida CT vale 2. Eu tenho um triângulo retângulo isósceles, porque temos dois lados com as mesmas medidas. Se eu tenho um triângulo retângulo isósceles, como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus, se já tem 90 graus aqui no ângulo reto T, quer dizer que C mais a medida desses dois ângulos internos também tem que dar 90 graus, eles têm as mesmas medidas, porque é a base do triângulo isósceles. Logo, como os dois juntos têm que dar 90 graus, eu sei que C mede 45 graus e A também mede 45 graus. Logo, ao calcular essa área aqui, ó, do triângulo, eu já vou praticamente matar a questão, porque eu vou ter que 5 menos 3 é 2, vai dar 2, e 3 menos 1 é 2 também vai dar 2, e 2 vezes 2 é 4, e 4 dividido por 2 vai dar 2. Eu sei que a área do triângulo, então, mede 2 unidades de área. E desse 2 eu vou tirar alguma coisa, vai ser 2 menos alguma coisa, porque eu tenho que tirar aquela área do setor circular, que eu destaquei para você de amarelo lá no comecinho da nossa discussão aqui. Então, eu já estou desconfiando que a resposta vai ser ou a letra A ou a letra D, a não ser que tenha alguma maldade aí, né, para a gente descobrir adiante, ok? E como é que eu vou trabalhar, então, com a área deste setor circular ali, ó, né, deste setor circular? Por assim, Tatarim, e a área do setor circular? Eu não curto muito, quem é meu aluninho querido, minha aluninha querida do coração, sabe que eu não uso formulazinhas para trabalhar com a área de setor circular. Por quê? Porque geralmente, quando a gente trabalha com o setor circular, a gente tem um ângulo central correspondente, que são ângulos fáceis de a gente trabalhar. Na verdade, independente disso, porque veja, o setor circular ali é uma fatia de uma pizza, é um pedaço do círculo. Se ela é um pedaço do círculo, e veja que nós temos ali o ângulo central de 45 graus, que está indicado ali no ângulo interno C, ó, eu sei que ele é uma parte de um círculo, o círculo todo tem 360 graus, ou seja, o 45 graus equivale à oitava parte de 360 graus. Logo, eu posso calcular justamente a área do círculo e dividir por 8. 360 dividido por 8 vai dar 45 graus. Ai, Tatarinha, se eu não tivesse essa habilidade de enxergar desse jeito que você está falando, não tem problema. Por que você faria? Você calcula a área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Só que aí você vai lembrar que você está calculando a área de um círculo que vale 360 graus. E aí você vai lembrar que a área do setor circular equivale àquele arco ali correspondente de 45 graus e faz uma regrinha de 3 na hora e você vai ser feliz para sempre. Beleza? Então aqui, por exemplo, se você curte a regrinha de 3, você ficaria 360 graus vezes a área do setor circular vai ser igual a πr ao quadrado vezes o 45 graus. Então, a área do setor circular, ó, vai ser o πr ao quadrado vezes o 45 graus.
E esse 360 graus que está multiplicando vai passar dividindo. E se você observar bem aqui, ó, bem o que eu falei, ó, se você simplificar 45 por 45 vai dar 1, 360 por 45 vai dar 8. É 1/8 lá que eu falei para você. É o dividir por 8 que eu falei para você. Ok? Então não tem problema se por acaso você não enxergar isso na hora, né? Você faz a tal da regrinha de 3. E o raio, Tatarinho? O raio é justamente essa distância aqui, né, ó, entre o ponto C e o ponto T. Ó. Esse aqui é raio, ou seja, a gente já sabe que o raio mede 2. E aí nós substitui, tá certo, por favor, né? Português erudito. A gente substitui ele justamente no valor do raio. Então, a área do setor circular ó, vai ser o quê? Π vezes o raio, que é 2. Deixa eu só arrumar aqui que eu fiz caca. Π vezes o raio, que é 2, ao quadrado, né? Não esquece da formulazinha, dividido por 8. 2 ao quadrado é 4. E daí nós vamos ter um 4 sobre 8, que na hora de simplificar, isso aqui vai dar 2 no denominador. Então, só para a gente deixar bem claro aqui a brincadeira, 2 ao quadrado é 4, se a gente dividir 4 por 4 vai dar 1, 8 por 4 vai dar 2, por isso que ficou π sobre 2. Aí não esquece, né, por favorzinho, que para a gente calcular a área daquela região achurada que a gente estava conversando desde lá o começo, eu tinha que fazer a área do triângulo menos a área do setor circular, né? A área do triângulo menos a área do setor circular. E a área do triângulo menos a área do setor circular. Ou seja, a área do triângulo, que a gente descobriu ali 2, menos a área do setor circular, π sobre 2, que é exatamente o que nós temos aí na letra A. Então, uma questão muito bacana, que exige de você bastante conhecimento aí sobre geometria analítica e também sobre geometria plana. Seja a função f definida por fx igual a x ao quadrado mais 1. Considere o triângulo cujos vértices são os pontos do plano cartesiano dados por 1 e 0, 6 e 0 e AF de A. Assim, se este triângulo tem área igual a 100, é correto afirmar que o número A é... Então, o que a gente vai ter que enxergar aqui, por exemplo? Se ele está pedindo este número A e o A aparece como coordenada deste terceiro ponto, eu precisaria necessariamente, né? Ou a gente pode associar qual que é o papel desse f de A aqui? Ou, muito provavelmente, a gente desconfia aí com a matemática que eu vou ter alguma maneira de calcular, descobrir esse f de A, vai ficar com apenas uma incógnita, o tal do A, né? F de A e A, se a gente pensar, né, a gente está falando de função, né? A função em função de A, e aí você começa a fazer associação, opa, alguma coisa desse cara aqui eu vou ter que usar, que é uma função quadrática, beleza? Uma coisa assim que eu sempre trabalho com geometria e função quando estou trabalhando com meus aluninhos queridos em sala de aula é saiba fazer esboço da situação, saiba desenhar, né? Nem que seja algo que não seja tão perfeitinho, não esteja em escala, mas porque você enxergue a situação, tá? Então, por exemplo, aqui, quando ele fala que é uma função, e ele coloca aqui, e quando tem essa representação aqui, essa setinha, o que está antes da setinha representa o domínio da função, depois da setinha o contradomínio. Domínio se sempre associa ao eixo x, contradomínio ao eixo y. Então, no contradomínio não tem restrição, y pode ser qualquer coisa, mas no eixo x, ó, ele tá restringindo o quê? Aos valores estritamente positivos, ó, zero estoura no infinito positivo, então é a partir do zero, intervalo aberto, nem o zero faz parte. Então nós estamos falando de números reais positivos, então no eixo x a gente vai ver que o que serve para a gente são os valores ali maiores que zero. Só para você entender mais ou menos essa situação, eu fiz um esboço aqui para você, ó. Coloquei aqui ó, as coordenadas 1 e 0 como ponto A, as coordenadas 6 e 0 como ponto B. Então, se ele está falando da área de um triângulo, eu posso pensar que como os pontos A e o ponto B estão exatamente, né, sobre o eixo X, eles pertencem ao eixo X, o eixo das abscissas, como se fosse a base desse triângulo. E aí eu vou usar assim a geometria plana justamente utilizando aquela formulazinha bem basicona lá, base vezes altura sobre 2. Por quê? Porque se eu descubro qual é a altura desse triângulo, eu consigo associar a ideia da área ser igual a 100.
E veja que quando ele nos deu essa função quadrática, olha, só para a gente lembrar também alguns detalhezinhos, vamos aproveitar, né? A gente está estudando, está relembrando, fazendo revisão aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado, mais 1. Se fosse só o x ao quadrado, seria uma parábola com concavidade para cima, coeficiente a positivo, né? O x ao quadrado é positivo, em que o vértice pertence à origem. Esse mais 1 quer dizer que o gráfico foi deslocado uma unidade para cima verticalmente, olha só. Verticalmente aqui, ó, do 0 foi para o 1 aqui o vértice. No eixo Y, claro, né? E veja que eu coloquei a parábola com uma parte aqui, ó, pontilhada, e a outra parte com uma linha contínua. Por quê? Por causa dessa restrição. Lembra que eu falei para você? Aqui ele está dizendo que o domínio é estritamente positivo. Então, o domínio eixo X quer dizer que o gráfico de verdade aqui, ó, né, nessa situação seria só esse ramo direito aqui, ó. Esse ramo crescente aqui, ó, da parábola. Por isso que eu coloquei a bolinha aberta aqui, ó. Exatamente ali no y igual a 1, x igual a 0, y igual a 1, né? Porque o x é a partir de 0. Então, em algum lugar aqui, ó, desta linha, desta parte do gráfico, desse ramo da parábola, nós vamos ter exatamente as coordenadas aqui, ó, desse terceiro ponto. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque como eu vou considerar AB como base, eu vou ter uma determinada altura aqui, e a altura vai ser exatamente um ponto que eu vou associar aqui ao eixo X, e vai ter como correspondente aqui, ó, um ponto da parábola, que eu vou associar ao eixo Y, que está em função de A. Então, A está fazendo o papel do X, FA fazendo o papel do Y, que eu vou usar exatamente aqui, ó. Então, veja que ali na função, ó, vamos começar a escrever isso, né? Falando, vamos escrever. Ali na função, ó, fx igual a x ao quadrado mais 1, se eu coloco um fa, veja que no lugar do x vai aparecer um a, ó. Então, no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar um a ao quadrado mais 1. Então, quando eu coloco um valor aqui, ó, no a, eu vou encontrar, por essa expressão ao quadrado mais 1, seu correspondente, a sua imagem correspondente, que é o y. E o y vai nos dar um ponto aqui, ó, na ordenada, né, no eixo y, que vai ser exatamente a distância aqui, ó, ao eixo x, que é a altura do triângulo. Então, é assim que a gente vai trabalhar, beleza? Lembrando que a área é igual a 200. Então, se eu pegar essa formulazinha basicona lá, famosona, ó, a área equivale a base vezes altura, base vezes altura sobre 2. Minha caneta aqui tá estranha. Beleza. Só que a área é 100, ó. A área, ele falou pra gente que é 100. Então, no lugar do A, vou colocar um 100, ó. E esse 2 aí que está dividindo, eu já vou passar multiplicando, ó. 100 vezes 2. E a base B vai ser exatamente aqui a distância dos pontos A e B, ó. No eixo X, a distância de 1 até 6 é de 5 unidades. Ou seja, 100 vezes 2, que é 200. O 5 que está multiplicando, vamos passar dividindo aqui, ó. E 200 divididos por 5 vai dar 40. Ou seja, o nosso H é igual a 40. Então, o que eu descobri aqui para você? Que a altura deste triângulo é igual a 40. A altura, eu vou olhar para o eixo Y. Então, eu descobri que o meu F de A aqui, ó, é igual a 40. Então, se o meu F de A é igual a 40, eu vou pegar aqui, ó, no lugar do F de A, ó, eu vou colocar eixo 40. Aí nós faz essa substitui, está muito certo. Então, portanto, logo, contudo, eu vou ter ali, então, no lugar do f de a é igual a 40, eu vou ter que isso é igual a 1 ao quadrado mais 1. Mais 1 joga para o outro lado lá, menos 1. Então, eu vou ter um 40 menos 1 igual a ao quadrado. 40 menos 1 é igual a 39. Quer dizer que a ao quadrado é igual a 39. Para descobrir qual é o valor do a, eu jogo uma raiz quadrada em ambos os lados da igualdade. Só que quando eu jogo essa raiz quadrada, é a mesma coisa que eu pergunto, que número que eu coloco no lugar do a para que a ao quadrado seja igual a 39? E lembre que se o expoente é par, esta base ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, o correto seria a gente testar valores positivos e valores negativos. É claro que, formalmente, eu resolvendo isso aí, eu vou chegar no resultado que o a, então, ele pode ser tanto raiz quadrada de 39, positiva, quanto raiz quadrada de 39, negativa. E o a está fazendo o papel aqui no eixo x, ó, é um ponto dessa abscissa, é um ponto de abscissa aqui, ó. Então, ou seja, é um ponto no eixo x. Ele pode ser o menos raiz quadrada de 39, não tem problema nenhum, mas devido a essa restrição aqui,
que a gente falou do domínio, que tem que ser estritamente positivo, nós vamos chegar à conclusão, nesta situação, que o A vai ser igual a raiz quadrada de 39, alternativa correta, letra E. Então, esta era a maneira que nós tínhamos para resolver usando a geometria plana. E eu falei para você que eu vou resolver também usando geometria analítica. Eu quero que você compare sim, para depois me dizer o que você acha melhor, a geometria plana ou a geometria analítica. Vamos conversar então um pouquinho sobre a resolução usando ideias, conceitos de geometria analítica. Primeiro, quando a gente quer calcular área de qualquer polígono, né, usando aqueles conceitos que a gente conhece da geometria analítica, nós vamos trabalhar com o cálculo de determinante usando as coordenadas dos pontos que nós temos, dos 3 vértices. Mas nós temos o problema ali que nós não temos, né, a coordenada de um terceiro ponto que ele deixou a f de A. Não tem problema, eu vou usar a expressão justamente como a gente fez ali anteriormente, no lugar do x eu vou colocar o A. Então, em vez de ser fx, vai ser fa. Então, em vez de ser x ao quadrado, vai ser a ao quadrado mais 1. Beleza? E é isso que eu vou utilizar como as coordenadas do terceiro ponto. E eu vou usar que a área é igual a 100. Então, quando a gente fala de geometria analítica, para calcular a área, eu faço isso aqui. Ó. É a metade do determinante em módulo. Né? Porque a gente tem que garantir que a área seja um valor positivo. Então, a ideia é assim. Ó, a área é igual a 100. Tudo bem. E esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, isso aqui vai ficar assim. Ó, a área é igual a 100. O 2 que está dividindo passa multiplicando, então isso aqui vai ser igual o determinante em módulo. Então, como 100 vezes 2 é igual a 200, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o determinante, e o determinante vai nos dar uma expressão, e a gente tem que garantir que esse resultado aí seja 200. Tá? Então, a gente vai ter um pouquinho de trabalho em relação a essa parte aí. Então, eu vou colocar aqui para você as coordenadas. Como é que eu faço? Em vez de trabalhar lá com uma coluna de x, outra de y, outra de toda igual a 1, que é o método tradicional, eu uso aí um macetinho aí. Alguns chamam de determinico, enfim, não importa, tá? Eu faço assim, eu coloco as coordenadas do primeiro ponto aqui como uma coluna. Então, veja que nós temos aqui as coordenadas do primeiro ponto x1, y0. Coloquei aqui para você na primeira coluna, x1, y0. No segundo ponto, eu tenho coordenadas 6 e 0. X é 6, y é 0. Então, veja que vai ficar uma linha com coordenadas de x e outra linha com coordenadas de y. O terceiro ponto, a, f de A, então eu coloquei aqui ó, o a e o f de A, que deu a ao quadrado mais 1. E aí você sempre repete a primeira coordenada. E aí a gente vai calcular justamente usando o conceito lá de diagonal principal e diagonal secundária. Então, diagonal principal aqui, ó, eu vou ter da esquerda para a direita. Eu tenho que garantir que eu faço todos os cálculos. Então, aqui, ó, 1 vezes 0, por exemplo, é igual a 0. Aí eu vou ter um 6 vezes a ao quadrado mais 1. A gente vai somar os resultados, né? Então, eu vou ter um 6 ao quadrado e 6 vezes 1, que é 6. E aí eu vou ter um a vezes 0, que é igual a 0. Então, esta expressão aqui ó, representa a diagonal principal. Eu sempre faço separado, tá? Diagonal principal com a diagonal secundária. Então, eu vou deixar anotado aqui para você. Ó. A diagonal principal, então vai ter uma representação em que a expressão vai ser 6a ao quadrado mais 6. Vou deixar anotado essa informação aí. E nós vamos para a diagonal secundária da direita para a esquerda. 6 vezes 0, que é 0. Aí eu tenho aqui ó, 1a vezes 0, que é 0. E aí eu tenho 1 vezes a ao quadrado mais 1, que vai ser a ao quadrado mais 1. Deixa eu só ajustar aqui, que ficou meio estranho aqui. A gente já volta a conversar. Então, essa expressão aí, ao somar esses resultados, ó, eu vou ter a expressão que representa a diagonal secundária. Então, eu prefiro não trocar o sinal, né? Tem alguns aí de vocês que estão vendo esse vídeo podem ter aprendido a trocar o sinal já antes, eu troco o sinal depois, ó, tanto faz, vai dar na mesma, ok? Então, nesta brincadeira séria, eu descobri então que o determinante vai ser calculado, eu faço diagonal principal menos a diagonal secundária, deixa eu já pôr aqui para aproveitar a cor. Então, diagonal principal é o que está de vermelho, 6 ao quadrado mais 6. E a diagonal secundária é o que está de verde, ó, ao quadrado mais 1. Beleza. O determinante, eu coloquei o parênteses justamente para que você não esqueça
que o menos ali serve para tudo. Então, quem muda o sinal antes já sabe, ó, menos 6a² e o menos 1 também. Então, a expressão que representa o meu determinante é 6a² menos a², 5a². 6 menos 1 é 5. Essa é a expressão que eu vou utilizar aqui, ó, lembra? Então, na verdade, ao substituir aqui, ó, eu vou ter, então, que meu 200 vai ser igual ao determinante aqui em módulo 5a² mais 5. E aí, ao resolver essa equaçãozinha modular aí, nós matamos a questão usando a tal da geometria analítica, ok? Então, eu vou usar essa expressão aí, ó, 200 é igual a 5a² mais 5. Eu vou limpar aqui a tela para a gente continuar. Então, bora lá. O 5a² mais 5 em módulo igual a 200. Beleza. E aí, para resolver essa equação modular, nós vamos ter que abrir em duas situações, né? Porque quando a gente fala de uma equação modular, lembra que eu sei que é uma equação modular por causa dessas barras verticais, ó, e o que está dentro aqui dessa barra vertical, que agora é uma expressão, vai ter que ter como resultado 200. Então, esse cara que está aqui dentro pode ser menos 200, porque módulo de menos 200 é igual a 200, ou ele pode ser 200 positivo. Então, é esse teste que a gente vai fazer. Então, 5a² mais 5, ele pode ser menos 200. E aí, você vai isolar o a. Então, 5a² vai ser igual a menos 200 menos 5, que é menos 205. Aí o 5 que está multiplicando passa dividindo, menos 205 nós vamos dividir por 5. E aí nós vamos descobrir que a² vai ser igual a menos 41. a² igual a menos 41, Tatarina, que número que é a² vai dar um resultado negativo? Dentro dos reais isso não acontece. Então, quando a gente fala de função, ali, já que a gente está pensando em função, a gente não vai poder pensar e olhar para as alternativas também, né, com um resultado possível para esse valor de A nessa situação. Então, isso aqui para mim não serviu, ó, não serve. Então, eu já estou deduzindo que no segundo teste, na segunda verificação que a gente vai fazer aqui, é o que vai dar boa para a gente. E é justamente fazendo o que está aí dentro do módulo, o 5a² mais 5 igual a 200, que vai fazer com que eu chegue ou conclua alguma coisa. Então, vou isolar o a. Então, 5a² vai ser igual a 200 menos 5. 5a² vai ser igual a 195. O 5 que está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Onde que eu tirei esse 4? Me diga aí, assim, Tatarina, você está maluco? Estou precisando de férias. 195 dividido por 5, então meu a² vai ser igual a 39. Beleza. E aí você já percebeu que deu algo parecido com o que nós vimos lá na geometria plana, né? Então aqui o a ele vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 39. E como nós estamos falando, então, de um domínio estritamente positivo, e o a está fazendo o papel do x, ou seja, domínio, nós vamos considerar apenas o valor positivo, raiz quadrada de 39. Então, veja que eu fiz também com a tal da geometria analítica, né? Para fazer 800 ml, mililitros de um produto, deve-se misturar 100 ml da substância A1, 200 ml da substância A2 e 500 ml da substância A3. Deseja-se aumentar o tamanho da embalagem, o produto agora deverá ter 900 ml. Assim, para manter a proporcionalidade entre as substâncias A1, A2 e A3, as quantidades usadas serão em mililitros também, respectivamente. Eu quero que você fique atento, fique atenta a duas informações extremamente importantes aqui, né? Primeiro, ó, se eu pego 100 ml de A1, 200 ml de A2 e 500 ml de A3, 100 mais 200 mais 500 vai dar os 800. E aí, como ele quer que o tamanho da embalagem passe a ser 900 ml, basta eu verificar em termos de manter a proporcionalidade, né, o quanto que cada uma vai pesar em relação a esses
100 ml a mais, 100 mililitros a mais. É isso que eu vou trabalhar com você. Segundo detalhe importante, olha as alternativas que lindas. Dá uma piscadinha, manda um beijinho para elas, porque todas elas vão nos permitir que eu faça apenas um cálculo. Ó. Veja que a primeira aqui, ó, os primeiros valores que aparecem se referem à substância A1 são todos diferentes. Para a substância A2, que são os segundos valores que aparecem aqui, também são todos diferentes, com exceção da letra A e da letra B. E os terceiros valores que aparecem aqui também são todos diferentes. Então, se eu trabalhar com a substância 1 ou com a substância 3, eu já mato a questão. Eu já mato essa questão aí. E é isso que a gente vai fazer. Beleza? Então, por exemplo, claro que a gente vai brincar com todos, né? Mas vamos trazer essa ideia aqui de como resolver bem rapidamente essa questão aí. Então, olha só. Vamos pensar na substância A1. Na substância A1. Beleza. Substância A1. Minha caneta aqui está me trollando, né? Mas tudo bem, tudo bem. Então, veja que o que nós temos da substância A1 hoje equivale a 100 ml, 100 ml de um total de 800 ml. Então, se você pensar assim, a substância A1, 100 ml de um total de 800 ml, 100 mililitros de um total de 800 mililitros. 100 de 800 é a mesma coisa que 1 de 8, ou seja, ela é 1 de 8, uma partezinha de 8, se você for pensar. E se você usar essa ideia que vai passar a ser 900 ml, se você comparar o 900 ml com 800 ml, é uma diferença de 100 mililitros, ou seja, esse 1/8 tem que permanecer. Então, o que eu quero chamar a tua atenção? Este 1/8 agora, a gente vai trabalhar 1/8 em relação ao 100 de diferença. Então, deixa eu aproveitar ali, ó, o espaço que nós temos, ó. 1/8 deste 100 de diferença também, ó, que é a diferença do que nós temos hoje, 800 para 900. E se você calcular 1/8 de 100, que é a mesma coisa que dividir 100 por 8, você vai chegar em 12,5. 12,5, que é exatamente a diferença que nós vamos acrescentar ao 100 ml atuais. 12,5 ml. E aí, se você fizer lá 100 mais 12,5, é exatamente o que nós temos ali, ó, na letra A. Isso aqui vai dar 112,5 ml. Lembra que eu falei para você que dava para matar bem rapidinho? Se você seguir nessa mesma pegada, por exemplo, ó, vamos pensar em relação agora à substância A2. Substância A2. O problema da substância A2, ó, é que nós temos hoje, né, 200 ml, tá aqui, ó, 200 ml da substância A2, e é um 200 ml de 800. Talvez fosse até a parte mais fácil de calcular, mas o problema, ó, 200 de 800, 200 de 800 é a quarta parte. E se você calcular a quarta parte dessa diferença de 100, fica talvez mais fácil de calcular mesmo, que vai dar 25. Tudo bem. Aí você vai acrescentar aqui, então, 25 ml aos 200 iniciais. A minha caneta está me trollando, né? Também, né? Eu fico segurando bem na parte onde... eu não vou falar nada. Eu sou o culpado. Tudo bem. 225, ó, ml, ou mililitros, ml. E aí nós teríamos um problema que nós teríamos tanto na letra A quanto na letra E, tá vendo? Por isso que, por mais que fosse mais fácil, a gente ficaria a dúvida entre duas. Mas, continuando a brincadeira, na substância A3, sempre treine, né? A gente vai fazer um vestibular, vai fazer um Enem, treina aí. Veja que nós temos 500 ml hoje, 500 ml de 800 hoje. Isso aí equivale a 5/8, 5 parte de 8. Sai daqui, Dani.
e aí você multiplicaria por 100, que justamente seria a diferença aí desejada, né? Que é a mesma coisa que dividir 100 por 8 que a gente fez lá anteriormente, que deu 12,5 vezes o 5 vai dar 62,5, que você vai acrescentar aqui, ó, 62,5 ml. E aí, ao acrescentar, você vai chegar na resposta desejada, 562,5 ml. Confirmando ali a alternativa. Fala a verdade, merece 1000 curtidas esse vídeo aí, né? Deu bastante trabalho, mas a ideia é te ajudar realmente aí. E espero que tenha dado tudo certo. Então, por favor, não esquece de curtir, fazer algum comentário e me dizer aí se realmente te ajudou. Desejo para você que vai fazer o vestibular no Oeste aí uma excelente prova. Você que vai fazer qualquer vestibular, vai fazer Enem, que está treinando e usou essas questões aí. E espero que tenha ajudado realmente de alguma forma. Valeu, até a próxima. Tchau.